Olá, minha gente, olá, minha gente, olá, minha gente. Pastor Adriano Pereira de Oliveira, Adriano Campos Coelho, Luz Elias Sampaio Pereira e Oliveira, diretamente de Piedade, São Paulo, Brasil, dia 23 de junho, 23 de junho, dia da fogueira de São João, na Bahia especialmente. 23 de junho de 2025, 7 horas e 37 minutos da manhã. Estamos aqui no canal Dri Brasil, Adriana de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. E vamos fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, de 1 até 10 versículos. Já fizemos essa leitura em espanhol, junto com o pastor Andrés Córdoba, da Primeira Igreja Batista de Pedro Juan Cavaleiro. Já publicamos lá através, né? Gravamos em áudio e depois transformamos em vídeo através do aplicativo KineMaster. Maravilha, mas agora estamos aqui diretamente, aqui diretamente no canal Dri Brasil, Adriano de Piedade e Adriano de Jequié, divulgando a verdade com Jesus de Nazaré. Mas vamos à leitura, Atos capítulo 19, a partir do verso 1 até o verso 10. Vamos então. Paulo em Éfeso, Bíblia na linguagem de hoje. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Que existe o Espírito Santo. Nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo, que tipo de batismo vocês receberam? Que tipo de batismo vocês receberam? O batismo de João Batista. Responderam: o batismo de João Batista. Lá no Rio Jordão. Oh, glória! Aquele tipo de batismo, claro. O batismo de João Batista, responderam. Então Paulo disse: João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados. E também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isto é, em Jesus Cristo. Crê em Jesus Cristo. Depois de ouvirem isto, aqueles que estavam lá em Éfeso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Depois de ouvirem que era preciso crer em Jesus, aí eles foram batizados. Depois de ouvirem isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas
e anunciar também a mensagem de Deus. Foram batizados nas águas. Aí Paulo impôs as mãos sobre eles e eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em línguas. Maravilha! Esses homens eram mais ou menos 12, esses homens que foram batizados. Agora, vamos dizer assim, rebatizados, porque já tinham sido batizados por João Batista, né? Pelo batismo de João Batista, não sei se foi por João Batista, é claro, batismo de João Batista, batismo de arrependimento. Agora foram batizados em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Então começaram a falar em outras línguas. Vamos ler de novo esses versículos aqui, de 5 a 7. Agora eu vou ler os versículos de 5 a 7. Atos 19, de 5 a 7. Depois de ouvirem isto, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs as mãos sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em outras línguas. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus. Oh, glória! Começaram a anunciar a mensagem de Deus. Está isso aí. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, receber dons ou sinais que Deus quiser, e começar a anunciar a palavra de Deus. Para isso que fomos chamados. Anunciar a palavra de Deus. Vós sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia e Samaria e até os confins da terra. Vamos lá. Então começaram a falar em línguas estranhas e anunciar também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. Podia ser 11 ou 13, não sei. E que não contou direito, né, Paulo? Lucas não sabe, foi Lucas que escreveu Atos. Lucas, o médico Lucas, não é o doutor Lucas? Mais ou menos, né? Não sabia, né, Lucas? Quem contou para você também não sabia exato. Mais ou menos 12 homens. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Todo mundo aqui, será que Lucas exagerou? Diz que todos. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Todos têm que ouvir. Aí pronto. Mas aqui diz também, no verso 9, diz, Paulo está começando. Aqui, durante 3 meses, verso 8, durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam
escutavam. E em frente de todos ainda falava mal do caminho do Senhor. Além de não acreditar, ainda falava mal. Aí Paulo se zangou e disse, eu vou para outro lugar, não vou ficar mais aqui falando na sinagoga, não. Esse povo da sinagoga, o povo da igreja, às vezes fica falando mal ainda do caminho do Senhor. Não é brincadeira, não é brincadeira. Aí Paulo vai para a escola do tirano, aí fala para a Ásia inteira, 2 anos ensinando para todos. Certamente, Lucas falou todo, não ficou ninguém. Que bênção, que bênção. Ixi, já tem 10 minutos e 44 segundos de fala. Estou falando muito. Será que você chegou até o fim? Você que está vendo esse vídeo chegou até o fim, que eu vejo lá a média. Eu depois vou lá no YouTube para ver a média. Vou no YouTube para ver a média. Aí a gente vê que alguns só abriu, viu um pouquinho, outros viu um pouquinho mais. Lá. Mas é isso aí. Então vamos encerrar. Já são 11 minutos e 10 segundos. Vamos encerrar. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe você, minha irmã. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos encerrar. Glória a Deus.